E aí, galera do canal No Caminho Te Conto, mês especial, estamos chegando no fim de 2022, como tá rápido esse ano, né? 4 últimos meses e nos próximos 30 dias a gente vai ter um período eletrizante, porque é a véspera do nosso primeiro turno das eleições, que a gente sofreu tanto para chegar até aqui, né? Nossa democracia comemorando 37 anos. Espera rodar a vinheta que eu tenho uma coisa muito séria para conversar com vocês. Bom, gente, dia 2 de outubro a gente vai ter o primeiro turno das eleições de 2022, sendo que vamos eleger todos os deputados federais, estaduais, 1/3 do nosso Senado Federal, 27 novos senadores, presidente, governadores, enfim. É como se fala uma eleição majoritária. E aí o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que me acompanham no canal, quem ainda não segue oficialmente o canal, não só assista o vídeo, entra aqui, clica em inscrever-se, curta o vídeo, compartilhe, manda para outras pessoas. Porque o meu propósito aqui é ressaltar a importância da eleição dos nossos representantes no poder legislativo. A gente fala muito de poder executivo, né? No Brasil a gente gosta muito do culto à personalidade. Então a gente cultua artista, a gente cultua atleta, a gente cultua pessoas famosas, mas que não necessariamente pratiquem uma arte, um esporte. A gente gosta disso. Um pouco da nossa herança patriarcal, né, de cultuar pessoas, mas também um pouco da herança latina. A gente tem esse negócio do calor humano. Só que, galera, as grandes transformações de fato acontecem no poder legislativo. Então, por exemplo, no âmbito presidencial, a gente tem uma disputa que hoje está embicando para 2 caminhos, né? 2 caminhos que são opostos. E aí, só que qualquer um dos dois que ganhar não vai ter o poder de comandar o Brasil sozinho. É claro que o presidente da República ele influencia muito pela postura, pelo exemplo, pela liderança que ele tem. Só que poder, de fato, graças a Deus, está cada vez mais distribuído. A gente já teve um sistema político que o presidente ele realmente mandava muito mais, principalmente na época da ditadura militar. Ele era realmente o mandante, o comandante da nação em todos os aspectos. Só que a democracia, ela tem dentro do âmago dela esse negócio também da distribuição do poder. Então hoje a gente vê as instituições do Brasil com mais poder. O Supremo, que às vezes também abusa um pouquinho, mas está exercendo mais esse poder, como o Poder Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, a Corregedoria Geral da União, o Congresso, o Senado, a Advocacia Geral da União, são diversos órgãos que complementam o poder do presidente. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês? Elejam, anotem as pessoas em quem vocês votarem para deputado federal, senador e deputado estadual. Porque as grandes transformações do Brasil de hoje e dos próximos anos passarão por lá. Saibam vocês que a gente vai ter problemas cada vez mais complexos, que não tem medida provisória de presidente, não tem canetada que resolva, assinei um decreto, está resolvido o problema. Que nem muito se fala, né, sobre trazer as mulheres, dar mais espaço para as mulheres, para os negros, para os LGBTs no mercado de trabalho. Isso não se resolve com canetada, isso se resolve com política pública, com exemplo, com investimento, com acompanhamento. E isso passa inevitavelmente pelo legislativo, seja do país, seja dos estados ou dos municípios. Mas passem a observar mais, fale menos de Lula e Bolsonaro e pense mais nos representantes que vocês vão colocar lá no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais daqui 2 anos. E aí eu te sugiro para vocês 2 estratégias. Se vocês vão votar no presidente A, ou no governador A, procurem votar em deputados e senadores
que estejam alinhados a esse presidente ou a esses governadores. Por quê? Senão vai ter uma dificuldade muito grande, ele vai querer criar uma agenda, destravar algumas ações, e aí a maior parte do Congresso sendo dominada pela oposição, tudo vai ser travado. Ou entra aquela velha maracutaia do Brasil de orçamento secreto, mensalão, mala cheia de dinheiro. Por quê? A pessoa que está no poder executivo, se ela não fizer isso, ela não consegue governar o nosso país, ou não consegue governar o Estado. Então, procurem votar em deputados e senadores alinhados ao candidato do cargo executivo que vocês escolherem. Ou uma outra estratégia também eu vou votar num deputado e num senador de oposição ao meu candidato do executivo, porque eu quero que tenha alguém lá para fiscalizar ele ou ela. E, legal, é uma estratégia muito coerente, também faz sentido. Mas eu costumo seguir a estratégia A. Então eu voto em representantes do Poder Legislativo alinhados ao meu candidato do Poder Executivo. Porque senão o meu candidato do Poder Executivo não consegue executar. E aí, gente, tem que fazer um exercício também de avaliar o momento do país, avaliar o momento do seu estado, da sua cidade e, sobretudo, entender se você é uma pessoa mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro e também entender se socialmente, por exemplo, para costumes, você pode ser uma pessoa mais de esquerda. Tem alguns termômetros na internet que vocês podem procurar que você consegue se classificar, tá? Ele fala se você é de centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, enfim. Procurem esses termômetros porque lá você responde algumas perguntas como você é a favor da descriminalização do uso de drogas, você é a favor de um Estado mais ou menos presente na economia, e todas essas respostas sobre costumes e sobre economia, no fim, elas vão te dar um índice para calcular onde que você se encontra no espectro político-ideológico. Por quê? Algumas pessoas, elas são conservadoras na economia, preferem um Estado com menos força, mas elas gostam de que os costumes sejam mais liberais. Mais mulheres em postos de chefia, mais LGBTs, o direito ao casamento civil homossexual, ou vice-versa. Às vezes a pessoa ela é mais conservadora no âmbito dos costumes, mas ela é mais progressista na economia. Então ela acha que um Estado forte, um Estado que libera verba, que cria programas de desenvolvimento, é melhor para o país. E aí as pessoas confundem muito, né? Muita gente fala, sou de direita, sou de esquerda. Primeiro, nem sabe o que é ser de direita ou de esquerda, ou muitas vezes acha que é totalmente de direita ou totalmente de esquerda, só que existe aí uma combinação. É como se fosse aquelas combinações de signos, sabe? Dá match ou não dá? É mais ou menos isso. Então façam esses testes de termômetro e procurem candidatos, vou dizer ficha limpa, né? Em teoria os que estão lá são ficha limpa, porque a Justiça Eleitoral autorizou a candidatura deles, mas muitos deles são ficha limpa porque eles não têm condenação, só que eles têm uma série de suspeitas, de processos, ainda não foram condenados. Então procurem olhar o histórico de denúncias, se tem muito rolo com esses candidatos, dê oportunidade para novos candidatos, não fiquem reelegendo pessoas que estão lá 3, 4 mandatos, porque são pessoas que são profissionais da política. A gente não deve ter profissionais da política, porque eles vivem às custas do Estado, vivem às custas dos nossos impostos. Então dê oportunidade, se você quer um país diferente, um país novo, moderno, também dê oportunidade a pessoas com essa pegada. Não adianta você querer coisas novas, fazendo sempre as mesmas, tomando sempre as mesmas ações, tá certo? Então é isso, eleição daqui 30 dias, foco nos poderes legislativos, anotem os candidatos em quem vocês votaram, para daqui 3, 4 anos vocês poderem falar, deixa eu acompanhar, ver se o cara fez um bom trabalho. Tem uma série de ONGs e entidades da sociedade civil que fazem acompanhamento, tipo o Portal da Transparência. Tem tantas ONGs que acompanham de verdade o que esses caras fazem. Tem o site do Congresso em Foco. Eles veem lá quantas vezes o deputado faltou nas sessões, quantos projetos de lei apresentou, quantos foram aprovados por relevância. E aí, gente, hoje só não acompanha quem não quer. Não vote por votar. Vote na legenda, se vocês quiserem, não quero eleger uma pessoa em específico, mas gosto dessa legenda, vou votar nela, beleza. Mas
tenha rastreamento de qual foi a sua ação na última eleição, tá certo? Um abraço, que a gente tenha uma eleição tranquila, segura, estável, como sempre houve no Brasil e como a gente merece. Um abraço.